Fala, pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 6 do Pod Leve, o podcast oficial do Instituto Levite. Nesse podcast você encontra conteúdo de valor sobre saúde, emagrecimento, autoestima, dicas dadas por profissionais da saúde qualificados, renomados, bem formados para ajudar você no seu processo de emagrecimento, de perda de peso, de mudança de hábitos, de melhora do seu estilo de vida, de você ganhar mais saúde, porque afinal, esse é o nosso maior bem. Quero dizer para vocês que o Instituto Levite é uma clínica referência em Natal no tratamento clínico da obesidade. Nós dispomos de uma equipe qualificada e diferenciada de endocrinologistas e nutricionistas para ajudar você no seu objetivo de emagrecimento. E esse podcast é uma extensão desse nosso propósito, desse nosso objetivo, desse nosso valor de ajudar você através de um conhecimento que aqui é compartilhado de forma gratuita para você ter mais saúde, mais bem-estar e já dar o primeiro passo no seu processo de autocuidado. E olha que é o seguinte, para contribuir com você, com sua jornada e com seu caminho, a gente escolhe a dedo, a gente traz aqui realmente profissionais qualificados, com competência técnica, com excelência, bem formados, para ajudar, para contribuir e para trazer um conteúdo de qualidade para você. E a convidada do episódio número 6, gente, ela é muito, muito especial. Ela é especial não apenas pela qualificação técnica, daqui a pouco eu vou ler um pouquinho do currículo para vocês, mas é pela história que a gente tem. Ela também é endocrinologista, minha colega de especialidade. Ela foi a primeira endocrinologista do Instituto Levite, depois de mim. Ela tem feito um trabalho na clínica maravilhoso. Os pacientes amam o cuidado dela. Ela tem uma taxa de vínculo e fidelização admirável. E não é à toa, vocês vão entender por quê. Eu estou aqui com doutora Girane Paiva. Atenção, pessoal! Deixa eu ler um pouquinho do currículo da doutora Girane para você que não conhece ainda conhecer. Girane é médica pelo UFRN, formada em 2013. Tem residência de clínica médica em endocrinologia concluída no UOL, no nosso hospital universitário aqui da UFRN em 2020. É membra titulada pela SBEM. Aliás, eu lembro bem dessa história, dessa prova. Arrasou, destruiu tudo na prova de título de endócrino. Tem a formação PES também. É associada da ABESO e hoje é médica endocrinologista também da EBSE UFRN. Girane, seja muito bem-vinda ao Pod Leve. Não podia faltar você nesse Pod Leve, amiga. Ai, Marília, é um prazer e uma alegria imensa estar aqui e contribuir, né, com esse podcast sensacional, Pod Leve. E eu sou muito feliz e grata por fazer parte do time, da família, né, que a gente costuma dizer, da lá família. Do Instituto Levite. Verdade. É uma grande honra estar aqui. Viu, amiga? Vai ser um bate-papo super feliz. Super feliz, esperado por mim. Não podia faltar você. Você, esse é um podcast do Instituto Levite. E você que vem construindo essa história no Instituto Levite. Há 4 anos, a gente estava conversando aqui, né? Isso. 4 anos. Gente, a clínica tem 5 anos de existência, porque começamos em 2019. E Girane tem 4, dos quais 4 anos ela tá lá, presente. Entendem o porquê, então, dessa importância. E Girane, já que a gente começou falando de história, não é da história do Instituto Levite que eu quero falar agora, é da sua história. Eu li um pouquinho do seu currículo, mas para as pessoas que vão ouvir esse episódio, que estão ouvindo a gente agora, conta um pouquinho da sua história, da faculdade, como você escolheu o endócrino, como é que foi, até você ter o posicionamento que você tem hoje, ser referência para outras endocrinologistas da nossa cidade. Como foi esse começo? Lá atrás, né, eu passei no 3º vestibular para medicina e a jornada para virar endocrinologista não é
curta, né? O período de tempo que a gente dedica a isso. Então, são 6 anos de faculdade, mais 4 anos de residência, e tudo às custas de muito esforço e estudo, né? Nada cai do céu, nada vem de graça. E quando eu terminei a residência num mês, doida para trabalhar, e no mês seguinte estourou a pandemia. E aí, foi na época da pandemia. Foi na época da pandemia. E a nossa especialidade, Marília, é essencialmente ambulatorial, né? Então, consultório tudo fechado. Então, eu segui por alguns meses, né? Dando o plantão de clínica médica, que eu gostava, adorava. Já era bem estabelecida numa escala de um hospital particular aqui de Natal. E estudando para a prova de título, que ia ser em maio e foi adiada naquele ano para novembro. E no meio desse turbilhão, veio o convite para integrar o Instituto Levite, que eu fiquei super honrada quando recebi a ligação. Lembro até hoje onde era que eu estava. E eu também lembro de onde eu estava quando eu liguei para você. Estava no Hospital da Marinha e era um feriado. Era 7 de setembro. 7 de setembro. E foi com alegria e com frio na barriga que eu aceitei esse desafio e amo fazer parte de lá, ajudar a construir essa história. E eu sou muito feliz atendendo os pacientes e tendo realmente essa fidelização dos pacientes que são meus, né? E assim, eu tenho um carinho muito grande por cada um deles e a gente conhece a história de cada um deles. E aí, nesse meio tempo, eu assumi um concurso do Estado e em 2020, nesse mesmo ano, eu fiz a prova para endocrinologista da EBSERH, passei e fui ser chamada um dia desse, né? Depois que veio a Olivia, que é minha filha, na minha vida. E é isso, estamos aqui. Vamos bater papo. Vamos bater. Uau, que história! E olha que capacidade assim de síntese que você fez agora, colocando luz exatamente nos pontos mais importantes. Porque quando você trouxe o término da residência como endócrino, que como Girane falou aqui, gente, não é uma caminhada curta e nem fácil. São muitos anos de estudo, de dedicação. Você terminou ali na pandemia, quer dizer, uma fase difícil de se construir, de se colocar no mercado, principalmente, como você muito bem colocou, a endócrino, que é uma especialidade ambulatorial. E foi nesse contexto, você me trouxe à memória, porque eu já tinha esquecido que aconteceu aquela nossa conversa e o convite para integrar o time de endócrinos Levite. E, Girane, poxa vida, então você praticamente começou a exercer a endocrinologia nos moldes ambulatoriais, ali dentro da clínica do Instituto Levite. E nem parecia, porque de cara, né, quando a gente começou ali, você, como eu falei, você já tinha uma capacidade de construção de vínculo e conexão, porque o consultório, ele pede isso, esse relacionamento com o paciente. E você sabe da história de vida, você às vezes participa, você tem um contato mais a longo prazo com o paciente. E isso aconteceu de uma forma muito natural. Fluiu e os pacientes ficaram. E até hoje a gente tem pacientes que começaram há 4 anos. Que estão lá até hoje, continuam acompanhando. A vida deles muda completamente, mas é engraçado, né? Eles voltam, independente do rumo que a vida deles tomou, né? Às vezes a pessoa se mudou, aí eu passo a atender online e já se mudaram, tiveram filho, a vida virou de cabeça para baixo, mas volta. Isso é muito legal, porque a conexão teve e é muito gratificante você sentir que a pessoa confia em você, né? Que isso é a base do relacionamento médico-paciente, é a confiança. Uau, gente, vocês estão ouvindo aqui palavras de um endocrinologista que estudou pra caramba, gente. A técnica, ela é indiscutível, mas para você construir essa relação médico-paciente de longo prazo, você precisa dessa habilidade de construir vínculo e confiança. Isso faz toda a diferença no resultado. E já que a gente está falando sobre isso, você tem muitos pacientes acompanhados lá no Instituto Levite, muitos pacientes seus que continuam com você, que têm resultado
resultados muito evidentes no processo, que mudaram de vida. São diabetes controlados, obesos, pacientes com obesidade que perderam muito peso, que mudaram o rumo. A gente vai falar de algumas histórias que marcaram mais nesses 4 anos de consultório. Mas antes da gente chegar nas histórias, Girane, nesses 4 anos, deixa eu aproveitar e te perguntar, qual é a demanda maior das pessoas que chegam lá para passar em consulta com você, que procuram a doutora Girane? O que mais as pessoas vêm trazendo de queixa e de necessidade? A necessidade maior dos pacientes que me procuram, talvez por já ter nichado esse público, né, de me posicionar em relação a essa patologia, e que é a mais comum, né, da nossa especialidade, e de todo médico. Não tem como o médico não atender pacientes com obesidade. Então, a principal queixa, a principal busca é pelo processo de emagrecimento, pelo tratamento de obesidade. E outras patologias muito prevalentes também, que são ocasionadas ou pioradas pela obesidade, que também é da nossa alçada, que é o diabetes. Verdade. Então, é a maior demanda hoje do meu consultório, é realmente tratamento de obesidade e em busca de melhorar todos os aspectos que a obesidade causa ou piora, né? De qualidade de vida, de depressão, de ansiedade, de autoestima, de um diabetes, de uma artrose, de uma doença coronariana. Então, tudo isso, se a gente conseguir acessar de maneira assertiva e conseguir gerar resultado do tratamento de obesidade, que é perder peso, a gente consegue resolver, às vezes, até problemas que os pacientes dizem que nem sabia que tinha e foram resolvidos com a perda de peso. É muito gratificante tratar a obesidade e ter resultado do que a gente está fazendo para o paciente. Nossa, essa fala foi muito, muito assertiva. Porque é isso. Às vezes o paciente chega, e essa era a minha próxima pergunta, ele chega para perder peso, porque é a coisa visível, é o que incomodando. É o que incomoda, a roupa apertou, a imagem no espelho. E às vezes, na investigação bem feita de um endocrinologista, você se depara com várias outras questões que ele nem sabia que tinha. Você antecipa problemas e resolve problemas. Isso. E o interessante, engraçado até, é que o motivo de cada um estar ali é muito individual. E a gente não tem que valorizar os motivos de cada um, porque são os motivos de cada um que vai fazer ele tomar a decisão de emagrecer, que para emagrecer precisa tomar uma decisão que é muito difícil, muito complexo. A gente mexe com a vida da pessoa inteira para emagrecer. E ele só vai conseguir emagrecer se ele tiver clareza do porquê que ele quer emagrecer. E uma pessoa quer emagrecer para entrar num vestido de casamento, a outra quer emagrecer porque não consegue mais calçar um sapato, a outra quer emagrecer porque a glicada, que é o exame do diabetes, está 14, né? Então, cada um tem o seu motivo e cada um vai ter que ter esse motivo todos os dias. Eu costumo pedir para os pacientes escreverem os motivos pelos quais ele vai fazer aquele esforço diário, porque emagrecer não é só em uma consulta que a gente consegue tratar a obesidade, nem é só em uma semana, um mês de dieta que ele vai conseguir tratar a obesidade. Então, tem que ser uma coisa sustentável a longo prazo para que ele consiga realmente emagrecer e se manter emagrecido, que é o mais difícil. Uau, né? Nossa, muito legal. A importância do motivo. Do motivo. Tem que ter o motivo. Se o paciente chega perdido, porque a esposa mandou eu vir para cá. A gente tem que jogar a luz aí no que ele quer, acompanha. E quando ele decidir, se ele decidir, a gente tá junto ali pro que der e vier. Maravilhoso. E, gente, essa abordagem que você tá trazendo, Girane, é muito assertiva. É isso que funciona para o tratamento da obesidade. Mas, infelizmente, ela não é a prática diária
dos profissionais que lidam com os pacientes com obesidade. E isso e não é nem assim, poxa, o profissional é ruim. A gente não tem treinamento mesmo para ter esse olhar, para reconhecer e identificar a importância de colocar luz no motivo do paciente, porque ali reside a maior chance dele ter adesão ao tratamento. Tem uma frase que é muito legal que diz: um porquê forte suporta qualquer como. Então, é atrás desse porquê que a gente vai. E na sua lida com os pacientes, nessa maioria que lhe procuram buscando essa perda de peso, quando você faz essa pergunta, por que você quer emagrecer? Quais são? Acontece uma repetição? Tem alguns motivos que se repetem? Ou cada um tem um? Você já se surpreendeu com algum motivo que você ouviu? A gente sempre, quando faz essa pergunta, tem que estar aberta para qualquer coisa que vier. Pode vir qualquer resposta. Pode vir qualquer resposta. Mas, assim, boa parte das mulheres é em relação à roupa, à autoestima, alguma... Não foi só uma nem duas, mas assim, doutora, eu não tiro mais foto porque eu sou a mais gorda da foto. E eu não gosto de me sentir a gordinha da foto com as minhas amigas. Não veste mais um biquíni, não vai mais pra praia. Aí, também nas mulheres, depois da maternidade, abre essa clareza do motivo, né? Porque eu quero ver meu filho crescer, porque eu quero ser exemplo pro meu filho. Eu sei que o que eu como interfere. Então, esses são os motivos, assim, mais comuns. E aí, tem um motivo de um paciente em específico que eu estou acompanhando, que ele está num processo bem lindo de transformação de perda de peso, que eu já acompanhava a filha dele, que tem uma menina linda de 20 anos de idade. Ela começou a acompanhar comigo antes de entrar na faculdade. E ela perdeu 23% do peso inicial, mais ou menos. E aí, Caramba. O pai dela começou a acompanhar comigo, que era bem resistente, nunca tinha ido pro endócrino. Depois do processo dela, do resultado dela. Olha que interessante. Aí, ele começou a acompanhar comigo e o motivo dele era porque ele já tinha vindo pra mim há uns 2 anos, veio uma vez e nunca mais e voltou, né? Caramba. E aí, quando ele voltou, ele tinha tido uma indicação de uma cirurgia cardíaca. Só que aí o cirurgião disse, vamos emagrecer aí uns 10 quilos pra gente operar com mais tranquilidade. Era na época do final do ano, não era era uma cirurgia letiva. E aí, nesse meio tempo de consulta do cirurgião cardíaco, que foi 3 meses, aí ele veio pra mim. E aí, ao invés de perder 10, ele perdeu 23. Caramba. E aí, quando ele chegou pro cirurgião cardíaco, não. E a filha já se mantém emagrecida mantém. Há uns 2 anos. Ela foi uma das minhas primeiras pacientes lá da Levite. Que sucesso. Foi lá atrás. E aí, quando ele voltou pro cirurgião cardíaco, como assim? Tipo, você perdeu tudo isso. Vamos reestratificar aqui, ver se realmente vai precisar fazer a revascularização. E aí, as últimas notícias é de que tá segurando. Ele ainda não fez a cirurgia e tá aí com tratamento e segue perdendo peso. Então, cada um tem seu motivo. Esse paciente precisou da virada de chave de precisar fazer uma cirurgia cardíaca, né? Uma cirurgia de grande porte para poder virar a chavinha dele O motivo dele foi esse. O motivo dele foi esse. Gente, vocês entenderam. O cara ia abrir o peito para fazer uma cirurgia. Procurou Girane como endocrinologista por causa de um resultado positivo que aconteceu dentro de casa com a filha dele. Isso aumentou a confiança dele. Por isso que ele por isso que ele lhe procurou. E ele procurou porque ele precisava perder 10 quilos para fazer essa bendita cirurgia que estava lá indicada. E ao invés de 10, ele perdeu 23. Segura essa parte que a gente vai falar mais sobre isso. E quando ele retorna para o cardiologista que indicou inicialmente a cirurgia, ele fica surpreso com o resultado. Espera aí, você perdeu tudo isso? Diante da magnitude da perda de peso, ele decide reestratificar. Para as pessoas que estão ouvindo a gente, ele vai reavaliar o caso diante desse novo peso,
diminui muito o fator de risco para ver se ainda há indicação de fazer a cirurgia e até o momento. A cirurgia não foi feita e esse paciente continua em acompanhamento e pode, inclusive, nunca mais precisar ser realizada. Imagina o impacto na vida desse paciente, Giane. E é quando a gente vê na prática o que a gente estuda, né, Marília? A estatística está ali na nossa cara, que quando a gente perde 16%, né, do peso, diminui a taxa de mortalidade, que é desfecho mais importante do que diminuir a sua chance de morrer, né? Mas diminuir a chance de morrer, às vezes, é uma coisa assim meio abstrata, né? O que eu tô querendo é caber na calça jeans, o que eu tô querendo não ser a gordinha da foto. Bem na foto. Bem na foto. Todos os motivos são válidos se vai lhe levar para o caminho do emagrecimento e da melhora da sua saúde, né? Uau. Que a obesidade é doença. Então, cada motivo é único e igualmente importante. Igualmente importante. Lindo isso que você falou. Então, perder peso é ganhar vida. Se diminui chance de morrer, eu estou ganhando anos de vida a mais, longevidade. E esse olhar acolhedor para todos os motivos que o paciente dá, independente de qual seja ele, isso é muito poderoso. Validar qualquer que seja o motivo é muito poderoso. E você que está ouvindo esse episódio, às vezes você acha que não existe esse profissional médico, essa endocrinologista, que você vai numa consulta e essa pessoa vai acolher o seu motivo. Você vai ficar à vontade para dividir o seu real motivo de perder peso. E como ter um profissional desse, com essa característica, conduzindo você na sua jornada de emagrecimento, como isso faz a diferença. Isso. E o paciente com obesidade, ele já é julgado demais, ele já se julga demais, né? Então, ninguém merece ir para uma consulta e ter a sua queixa desvalorizada, desmerecida, ou ter mais ali um julgamento. E nem merece e nem resolve, E né? nem Porque resolve. se resolvesse, a gente ficava na mesma tecla lá, né? Exatamente. Mas não resolve mesmo, não. Se resolvesse a puxada de orelha da esposa, do filho, dos amigos. Os índices de obesidade não estariam do jeito que estão, né? Se resolvesse. Exatamente. E olha, a gente falou aqui já de 2 casos que tiveram um resultado muito interessante e acima da média no tratamento da obesidade. A gente falou de uma jovem que perdeu quase 23% do peso. Para você que está ouvindo, imagine que essa menina tinha 6 quilos, é um total de 23 quilos perdidos. E um homem... Quantos anos esse paciente tinha? Tem 55, 56 anos. 56 anos que perdeu 23 quilos. E tantas outras histórias que a gente poderia trazer aqui de pacientes que perdem peso, que têm a vida realmente impactada. Giane, quando um paciente tem esse resultado, na sua visão, nesses 4 anos, observando pessoas, acompanhando, vendo estando ali junto com o paciente na jornada toda, o que é que você acha quais são os fatores que mais determinam o sucesso de alguém num processo de perda de peso? Primeiro é aquilo, né, que eu já comentei, é ter clareza do motivo, porque Legal. Ele vai precisar fazer o tratamento todos os dias. E o tratamento envolve abrir mão, abdicar de coisas que o paciente gosta de fazer, né? De sair da zona de conforto. Tudo bem que ele não está em conforto nenhum, né? Se procurou a gente. Mas é abdicar de coisas. Então, é ter clareza. Ter um acompanhamento longitudinal do processo é fundamental, porque a gente está falando de uma doença crônica. A gente não resolve em 1, 2 consultas. Então, a vida da pessoa muda, o padrão alimentar da pessoa muda. Então, tudo tem que estar sempre sendo revisto, alinhado, acompanhando efeitos colaterais. Então, acompanhamento, né, médico é fundamental. O uso regular dos medicamentos, quando bem indicados, eles são super importantes.
O acompanhamento com o nutricionista é indispensável em qualquer momento do tratamento, seja de perda ou de manutenção. A gente sempre orienta o acompanhamento conjunto com a nutricionista. E faz parte do pilar do tratamento da obesidade, mudança de estilo de vida. É o pilar, né? Então, não tem como a gente fugir de movimento, de atividade física e de prestar mais atenção na alimentação. Então, não tem como a gente fugir muito disso, não. Então, se manter ativo é super importante. Consegue emagrecer sem fazer atividade física? Consegue. A gente vê na prática que consegue. Mas você se manter emagrecido e até para aumentar o potencial de perda de peso, a atividade física é indispensável, além de todos os outros benefícios que a gente sabe que tem a atividade física. Então, é assim, é o ter clareza do motivo, ter o acompanhamento médico. Eu costumo sempre na consulta explicar que a obesidade é doença, porque às vezes o paciente não se toca, não sabe que é uma doença. E doença crônica precisa ser tratada e acompanhada, mesmo que não use remédio de forma para o resto da vida, mas vai precisar de um acompanhamento para o resto da vida. E ele entender o que tem faz total diferença, né? Porque se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Qualquer caminho, né? serve. Uau! Saber que é uma doença crônica, ter essa consciência. Você trouxe pontos tão importantes aqui que eu gostaria de relembrar, porque foi muito rico o que você falou agora. Quais são os fatores que definem, que determinam o sucesso de alguém num processo de perda de peso? Clareza do motivo, acompanhamento longitudinal, uso regular de medicamentos, acompanhamento nutricional junto com uma nutricionista e a mudança do estilo de vida. E aqui a gente já vê, né, Giane, que não é uma única coisa, não é uma solução mágica que resolve, é um combinado de estratégias, de intervenções para poder culminar num resultado de perda de peso. E cada intervenção dessa é muito individual, porque a minha vida não é igual à sua. Eu não como o que você come, eu não tenho os mesmos genes que você tem, eu não tenho as mesmas dificuldades, a mesma rotina. A gente precisa perguntar de rotina do paciente, aonde come, com quem come, que horas come. E eu sempre digo assim, tipo, me conte aí da sua rotina como se eu fosse uma mosquinha no seu ombro o dia todo. Me conte aí. Aí ele vai contando e ele às vezes se percebe falando alguma coisa, tipo, eita, talvez por isso, né? Então, não é receita de bolo, porque é muito complexo e cada vida é única, né? Então, cada tratamento vai ter que ser direcionado para aquele perfil alimentar, para aquela dinâmica de vida. Excelente, individualizar esse tratamento. E foi muito legal o que você falou. À medida que o paciente vai relatando, ele vai tendo insights. Ele vai se percebendo, ele vai identificando junto com você ali, eu acho que isso aqui eu ainda não tinha me dado conta, ou a gente pode ajustar, e a gente entra em mais um conceito desse tratamento de obesidade que a gente faz lá no Instituto Levite, que além da individualização, é essa construção compartilhada com o paciente. E a gente precisa de tempo, né, Marília? De tempo! Pra conversar tudo isso. É verdade! Por isso que as consultas... Quanto tempo dura a sua consulta em média, Giane? Primeira consulta, 1h30 e a de segmento 1 hora. Olha só. Assim, é no mínimo, né? Às vezes, quando é o último paciente, aí... Estica mais um pouquinho. Estica mais um pouquinho, Mas a gente precisa de tempo para conseguir tratar da maneira mais assertiva possível para aquela pessoa. Porque aquela pessoa, no final das contas, quer resolver a demanda, né? Então, para eu resolver a demanda e escolher a melhor estratégia, eu preciso escutar e entender a vida da pessoa. Excelente. Por isso, muitas vezes, se você está com essa demanda de buscar ajuda de um profissional para lhe direcionar no processo de perda de peso, para caminhar junto com você, para ter um olhar de fora, colocar a luz em pontos que são cegos para você. É muito difícil a gente encontrar essa abordagem completa e necessária, por exemplo, numa consulta de convênio. Não dá. Não dá. Acho que você falou, a gente precisa de tempo,
Lá, a sua consulta, a primeira vez, 1h30, 1 hora quando é segmento, e eu desconheço alguém que disponha desse tempo de consulta, porque é impossível, gente. Não é nem que o profissional não quer dar essa entrega e Isso. essa atenção. Tem uma agenda para cumprir, tem uma fila, tem uma marcação que você tem que fazer. Né? Lógico que a gente vai entregar o que cabe naquele tempo, né? E vai ser o máximo assertivo possível dentro das limitações que o tempo impõe. Mas a gente, quanto mais conversa, mais entende, mais vai se conectando com o paciente também e tem mais resultado. Tem mais resultado, uau. É preciso. O tratamento da obesidade que funciona, ele pede essa entrega, esse tempo maior de consulta, esse acompanhamento longitudinal que você trouxe muito bem, esse acompanhamento multiprofissional com endócrino e nutricionista. E foi justamente pensando em construir um programa de acompanhamento que atendesse essas peculiaridades do tratamento de obesidade, que lá no Instituto Levite a gente começou a trabalhar com a ideia de programas de acompanhamento, porque uma única consulta não resolve. Então, quando você adquire um programa, você adquire um acompanhamento estruturado de 3 ou 4 meses, que tem consultas regulares com endócrino, com nutricionista, você tem esse acompanhamento nutricional, você tem essa agenda de consultas para você cumprir, para você ir, para você parar e olhar para o processo e como isso faz diferença, né? Faz diferença. Programas de consulta são medicina baseada em evidência, né? Porque Verdade. mostra que quanto mais regularidade você tem no acompanhamento de quem está lhe dando esse suporte para o processo, mais resultado você tem. Então, não é uma coisa inventada por você, por mim, né? Eu adorei isso. Tô anotando, tá? Programas de tratamento é medicina baseada em evidências, porque os estudos científicos mostram que os resultados melhores são em acompanhamentos feitos com a regularidade maior. Fantástico, amei. E, Giane, o paciente com obesidade, ele ensina muito. Ensina. Ele ensina muito, não é? Eu aprendi muito na lida do atendimento com o paciente com obesidade. E ele também desafia bastante. Ele pede que a gente esteja sempre estudando, se capacitando, se preparando. Por exemplo, uma situação que está muito presente nas pessoas com obesidade que procuram ajuda no consultório médico para emagrecer é a compulsão alimentar. Outro dia eu vi um dado que eu fiquei até um pouco impactada, que é o seguinte: 1 em cada 3 pessoas que procuram um consultório médico para emagrecer tem diagnóstico de compulsão alimentar. É um diagnóstico bem prevalente, como você falou, e às vezes até mais assustador do que isso, porque muitas vezes não chega pra gente, é que mais da metade dos pacientes com compulsão alimentar, na verdade, não tem obesidade, IMC acima de 30, né? Tem um sobrepeso ou IMC até normal. Então, imagina quanto tempo mais essa pessoa vai demorar para ter esse diagnóstico. E compulsão alimentar é muito subdiagnosticada. A gente não aprende muito, nem na faculdade, nem na própria residência de endócrino, a ter mão, né, para esse transtorno alimentar, que é o transtorno alimentar mais comum. E o mais comum dos nossos pacientes com obesidade. Então, muitas vezes eles, né, não sabem que tem. E é engraçado até que geralmente quem tem não chega dizendo que tem. É verdade. Né? Porque a gente tem que, né? Pelo tem contrário. Que ter critério diagnóstico para transtorno de compulsão alimentar. Que é uma doença, tem tratamento, tem que ter um sofrimento associado, né? É uma condição que a gente trabalha em conjunto com o psiquiatra. Mas é engraçado, né? Essa compulsão que, né? Eu tenho uma compulsão por doce. Aí quando você vai ver, é um comer emocional mais exacerbado, né? Não é um transtorno de compulsão alimentar. Então, e os pacientes sofrem muito sozinhos, porque eles acham que é falta de vergonha na cara, que só ele que tem este problema. Perdão, mas pra comida. Muito comum mesmo. E a compulsão alimentar perdeu para a comida porque ele não tem controle, né? Ele até quer interromper a refeição, mas é maior do que ele, que realmente os neurotransmissores
estão lá maiores do que ele. E que leva aquele Exatamente. comportamento que vai ser repetido. E tem tratamento, né? Graças a Deus e à ciência. Tem Tem tratamento tratamento. maravilhoso. Você falou uma coisa muito legal, Giane, que é os neurotransmissores estão lá. Quer dizer, existe uma base fisiopatológica, química, Isso. que sustenta um transtorno Isso. de compulsão E o alimentar. paciente saber disso, tira a culpa dele. Excelente ponto. Tira a culpa. Ele sai daquele ciclo vicioso de que é culpa minha e que não tem nada para fazer. E quando ele tem a clareza de que é uma doença e que tem um diagnóstico, aí a Ele gente fica mais fica mais leve. tira aquele peso Isso. de que eu fracassei, eu que não consigo controlar a quantidade que eu como, eu que perco para a comida. E é muito legal esse assunto, ele gera muita curiosidade nas pessoas, gera muita dúvida, porque a gente tem os dois extremos, como você muito bem colocou. Tem aquele paciente que tem compulsão alimentar, que chega no consultório do endócrino e não diz que tem, e às vezes você precisa até de um tempo maior de acompanhamento para você fechar esse diagnóstico. E tem o outro extremo, que é aquele paciente que chega dizendo que tem. Eu tenho compulsão por doce, eu tenho compulsão por massas. E, na verdade, não fecha critério diagnóstico para compulsão. Não que não seja um problema também, né? Mas Exatamente. a gente tem que separar Sem as desmerecer Isso. a dificuldade, às vezes, de restringir o doce, uma massa. Mas trazer essa clareza para as pessoas que estão ouvindo, que são situações completamente diferentes, são contextos, né, diferentes. E já que a gente está falando sobre isso, para ajudar as pessoas que estão ouvindo a gente, poxa, será que o que eu tenho é uma compulsão alimentar ou não? Como que a gente reconhece um típico episódio de compulsão alimentar? É aquele episódio que vem a vontade enorme de comer e você começa a comer e você não para de comer, literalmente. Você não tem controle sobre aquele episódio compulsivo. E aí pode ser os mais diversos tipos de alimento, né? Pode ser até feijão gelado, arroz gelado. E geralmente vem associado com pensamentos gatilhos, né? Seja quaisquer que forem. E aí, geralmente, o episódio, ele é categorizado quando a pessoa come numa quantidade muito maior do que outra pessoa comeria. E ele só interrompe quando ele está se sentindo desconfortavelmente cheio. Geralmente, esses episódios têm que acontecerem por um período, né, de algumas semanas para a gente fechar o critério diagnóstico. E tem que gerar sofrimento, certo? Então, invariavelmente, vai ter aquela sensação de culpa depois do episódio e que você não sabe nem por que fez aquilo, né? Então, é uma peça fundamental da gente separar, tipo, aquela coisa de... Eu brinco com a caixa de bis, né? Qualquer pessoa é capaz de comer uma caixa de bis. Quem nunca, né, gente? Vamos lá! Então, assim, não é comer 3 sonhos de valsa, 3 batom, um talento. Então, é uma quantidade mais exagerada mesmo, de volume mesmo de comida. Então, eu acho que é o principal divisor de águas, assim, para a pessoa se identificar. E ter sofrimento associado. Ter sofrimento, maravilhosa, gente. Que definição completa. É isso que caracteriza um episódio de compulsão. E vocês veem que tem muito critério, né? Não é uma única coisa. Por isso que... E é comer num período curto de tempo, num período curto de tempo. Então, por isso que é muito importante, se você ouviu agora esse relato, esses critérios, essa caracterização que a gente fez aqui do que seria um episódio de compulsão, e você tem dúvida, né, se eu tenho, se eu não tenho, a melhor escolha que você pode fazer é buscar um profissional. Alguém que, com esse olhar, com esse preparo, com esse conhecimento para olhar para o seu relato, para o que está acontecendo com você
e pontuar. É um episódio de compulsão, a gente vai... Porque exige tratamento diferente. Exige. Por exemplo, um paciente que tem compulsão alimentar, que não é diagnosticada nem tratada, ele faz uma cirurgia bariátrica, a cirurgia bariátrica não vai resolver aquela reação química que a gente comentou no início, que caracteriza, que acontece no episódio de compulsão. Isso. E ele vai até derivar para a compulsão de outras coisas, de álcool, de líquidos hipercalóricos, leite condensado. Eu já vi um paciente na residência, ele tinha compulsão alimentar, não foi tratado, fez cirurgia bariátrica, preenchia critérios por outros motivos, o IMC, as comorbidades. E ele, quando emagreceu, manteve o peso, ele tinha muito dumping, né? Para quem não sabe o que é dumping, é um mal-estar muito intenso que você tem pós-cirurgia bariátrica quando você consome alguns alimentos específicos. E aí a compulsão dele foi por leite condensado, o famoso leite moça, gente. Alguém talvez se identifique com isso. Ele tomava, passava muito mal, mas isso mostra que realmente uma compulsão aí não foi diagnosticada. Tem muitos pontos que você trouxe, Girane, que eu achei assim, que facilitam, né, para quem está ouvindo, a identificação do episódio de compulsão. Primeiro ponto que você trouxe foi a quantidade. Precisa ser uma quantidade grande, num espaço curto de tempo. E, gente, essa quantidade é tão grande que é coisa até assim de você consumir de uma vez 10.000 calorias. Isso é uma quantidade absurda. Absurda. Uma pessoa normal, adulto, de peso normal, ele vive com uma quantidade de 2.500 calorias por dia. Você imagina você consumir 10.000 em 1 hora, 2 horas. Então, realmente é um quadro grave. E outra coisa que você falou, Girane, foi arroz gelado, feijão gelado. Então, a perda da palatabilidade. É uma coisa tão química. Não é comer porque é gostoso comer. Às vezes é uma comida que nem dá prazer. Mas você tá ali refém de um padrão químico, comportamental, e você repete aquilo. Isso. E a gente, na consulta, aplica os questionários. Maravilhoso. Né? Tem questionário validado. Tem questionário para isso. E aí você tem, de fato, uma avaliação adequada do que você está vivendo para a gente saber se é realmente um episódio de compulsão. E o pior, além de tudo, né, é o que você trouxe, é o sofrimento que vem depois. A culpa, o arrependimento, a sensação de fracasso. E quando a compulsão tem a consequência do ganho de peso, da obesidade, aí é que a culpa vem forte. Então, tem tratamento. Se está na dúvida, procure atendimento especializado, que se tiver esse diagnóstico, pode ter certeza que vai ter melhora de qualidade de vida e que a gente consegue controlar, né? E até remitir a doença. Agora que a gente está falando de tratamento, como que é o tratamento da compulsão alimentar? O que é que a gente pode fazer por esse paciente? De medicamento, a gente tem algumas opções e além do que a gente, lógico que vai, de preferência, ter sempre a avaliação conjunta, porque quase metade dos pacientes com transtorno de compulsão alimentar tem também alguma comorbidade outra psiquiátrica associada, né? Uma depressão, uma ansiedade, um transtorno de personalidade, mas a maioria das vezes depressão e ansiedade. Então, às vezes, a gente precisa da ajuda do psiquiatra para conseguir acessar o melhor remédio, né? Perfeito. Mas a gente tem algumas opções, algumas mais potentes, outras, né, menos potentes e mais um custo menor. E sempre tem que ter o acompanhamento da psicologia, né? Onde a gente tem evidência de que a terapia cognitivo-comportamental realmente faz diferença na mudança de padrão de comportamento, né? O pensamento vem, mas ele consegue redirecionar esse pensamento para não ir para a ação do comer. Excelente, maravilhoso. Então, gente, você que está ouvindo, tem tratamento. Tem aprovados em bula, né? Para transtorno de compulsão alimentar.
para transtorno de compulsão alimentar. Tamanha, né, a importância, não negligencie isso. Tem medicamento, tem acompanhamento psicológico com a técnica, que é uma área da psicologia, que é a terapia cognitivo-comportamental, que ajuda muito esses pacientes. E tem um médico para chamar de seu. Um endócrino para estar do seu lado, para estar junto, para apoiar, dar suporte, construir junto com você estratégias para lidar com o momento que vem o gatilho, que vem aquele pensamento. Tem uma coisa muito legal que eu estava ouvindo, acho que algum paciente com compulsão alimentar, era o depoimento de algum paciente que tinha esse diagnóstico. Ele falava assim, que na hora que vinha uma emoção extrema, às vezes uma decepção, uma frustração, qualquer coisa assim, imediatamente vinha o pensamento, preciso assaltar a geladeira. E é como se o pensamento e a ação, eles fossem quase instantâneos. E quando você tem acompanhamento profissional, você aprende a alargar essa janela entre o pensamento e a tomada de decisão. Tem uma série de estratégias que você pode ter ali para você fazer uma escolha mais consciente. E essa sensação de que você não é mais refém da comida, que você conseguiu fazer diferente, você não repetiu o padrão, é muito empoderadora, né, para o paciente. Isso. E com essa mudança, o paciente vê que ele tem a capacidade de sair daquele ciclo vicioso, realmente. Sensacional. E essa capacidade, essa autoeficácia, a crença que ele consegue, isso é muito positivo, inclusive para o processo de perda de peso, né? Vai ser útil para engajar. Reverbera, maravilhoso. Muito bom, Girane. Você trouxe um ponto aqui legal da obesidade como doença, né? Às vezes a gente nunca é demais trazer esse conceito e relembrar as pessoas. A gente falou de uma outra condição agora, que é a compulsão alimentar, que geralmente vem associada. E quais são as comorbidades mais comuns no paciente com obesidade? Quando chega para o endócrino, chega no seu consultório, você faz aquela investigação inicial. O que mais comumente aparece, além da questão da obesidade em si? Ansiedade e depressão. Aparece muito, anda muito junto. Diabetes. Anda muito junto. Ou um pré-diabetes, uma resistência insulínica. Esteatose hepática, que é a gordura no fígado, é muito prevalente, né? É uma condição associada da obesidade. E condições muito comuns são osteoartroses, né? Dores, né? Crise de coluna. Então, né? Tipo, a obesidade anda junto com doenças de todas as especialidades médicas que você imaginar. Então, mas assim, são essas as doenças, comorbidades associadas mais comuns. Mais comuns. E muitas, assim, assintomáticas, que você só vai pegar, às vezes, um pré-diabetes, o próprio diabetes numa fase inicial, uma esteatose hepática. É fruto da investigação, porque você mesmo não vai sentir nada. Você falou do diabetes, e quando a gente fala de diabetes, a gente lembra de uma condição que está cada vez mais frequente em mulheres quando engravidam. Hoje as mulheres engravidam um pouquinho mais tardiamente, né, na faixa etária. E isso aumenta a chance de ter diabetes gestacional. No consultório, tem muitas pacientes com esse diagnóstico. E fala um pouquinho sobre os desafios dessa mulher que engravidou e descobriu um diabetes gestacional ali. Tá toda feliz. Quando a gravidez é desejada, a mulher está vivendo um sonho, aí vem lá aquele diagnóstico de diabetes gestacional com uma série de recomendações. Como que é isso, Girane? Vamos falar um pouquinho. Eu agora estou vivenciando, atendendo bastante por conta da UFRN, né? Do concurso. Lá na EBC. Então, a gente faz o pré-natal de alto risco, onde 90%, eu vou dizer, das pacientes têm diagnóstico de diabetes gestacional, que é tão comum hoje em dia porque a gente diagnostica mais, as pacientes têm mais acesso aos serviços de saúde, a gente tem critérios diagnósticos bem estabelecidos. A faixa etária, quanto mais velha a gente engravida, maior é o risco. E o sobrepeso e a obesidade, que
É muito comum, muito Verdade. prevalente sobrepeso, obesidade nas mulheres em idade fértil. E aí, em consequência disso, o diabetes gestacional é muito prevalente. E é um peso enorme para... Eu tive diabetes gestacional. Então, ficou assim, eu fiquei mais empática com as mulheres, porque é difícil. A gente tem que mudar muita coisa na alimentação, tem que furar o dedo várias vezes ao dia para fazer o HGT, o controle da glicose, ou então colocar o Libre, né, que é o sensor. Então, são muitas mudanças, mas assim, é a paciente mais engajada. Porque É a paciente, mais engajada. E às vezes eu brinco que foi o caso comigo. Às vezes o diabetes gestacional, ele, se for bem controlado, até melhora o desfecho da sua gravidez. Porque às vezes as mulheres não engordam quase nada, porque fazem a coisa direito. E se ela não resolver agora, ela tem que resolver agora, né? Porque são 9 meses que ela tem para resolver. E nunca tinha visto por esse ângulo. É o seu filho, que a saúde do seu filho, além da sua, que está em jogo. Então, é uma paciente motivada. Se ela não resolver o diabetes gestacional dela, se ela não cuidar, ela não vai cuidar mais de nada na vida dela. Caramba. Então, eu gosto muito de atender diabetes gestacional. Sempre gostei. Depois que eu fui uma grávida com diabetes gestacional, gosto mais ainda. E, assim, a vida me levou para atender essas mulheres. E eu adoro. E também por isso, porque a gente consegue tratar e elas fazem tudo bem direitinho. É muito gostoso ver os bebês nascendo bem. Né? E esse legal. Pós, né? Mandam notícias, manda foto do bebê. E aquele medo, né? Vou ficar para sempre com diabetes gestacional. E, assim, graças a Deus e as mudanças de estilo de vida que elas conseguem implementar naquele momento e também depois... não ficam com diabetes. Quais são os cuidados após a gravidez? Qual é a rotina ideal de acompanhamento? Essa mulher precisa voltar com quanto tempo? Quais exames ela precisa repetir para ver se ficou diabético ou remitiu? A gente pede novamente aquele exame da curva glicêmica, né? Que é o teste da grapa, que... geralmente a maioria das pacientes são diagnosticadas com este exame na gravidez, que precisa ser Vamos lembrar os critérios para o pessoal que está ouvindo a gente. Vai que tem aqui alguma gestante que está em pânico. Vamos contar para elas qual é o critério realmente do diagnóstico. Engraçado que no valor de referência do laboratório, geralmente não tem o da grávida, né? Exatamente. Os critérios puxada a vida da grávida. Os critérios são mais arrochados. A gente faz o exame. No diagnóstico do diabetes, pode ser a partir do primeiro trimestre, se a glicemia tiver mais de uma glicemia de jejum, ou pelo menos uma glicemia de jejum acima de 92, já é critério. E no exame da curva de glicêmica, que a gente faz com 24 a 28 semanas, se ela não tiver tido o diagnóstico de diabetes gestacional, aí é o 92... No jejum, 180 com 1 hora e 153 com 2 horas. Então, qualquer um dos pontos alterado dá o diagnóstico já de diabetes gestacional sem precisar repetir. Ou seja, por isso que a prevalência é alta, porque é muito arrochado. Assim, quem não era diabética antes de engravidar, se eu tinha uma glicemia de jejum de 98 e eu engravidar com essa glicemia de jejum de 98, eu vou ter diabetes, eu já vou começar a gravidez com diabetes gestacional. Olha só. Então, mulheres que estão ouvindo a gente em idade fértil, que querem engravidar, atenção para isso. E aqui um endócrino, que eu confio de olhos fechados, qualquer paciente que me procurar com essa história, com esse diagnóstico de diabetes gestacional, eu já sei para quem eu vou referenciar. Não apenas pela competência técnica, eu achei interessante quando você disse, quando eu vivi esse desafio, eu também fiquei mais empática. E as mulheres que passam por isso, elas sabem, elas querem estar ao lado de um profissional. É muito difícil, tem que furar o dedo, tem que fazer a rotina do pré-natal, além desses cuidados. Então, você tem um profissional que domina tecnicamente a coisa e que tem essa vivência, essa experiência vivencial para compartilhar, acabou
acontecendo mais esse benefício, né? Além de melhorar o desfecho gestacional, mas você ganhou um ângulo a mais dessa questão. Isso é muito legal. E às vezes ter esse diagnóstico, que na maioria das vezes não é para sempre, é você ter uma oportunidade de implementar a mudança de estilo de vida. Uau! Que você pode permanecer nas mudanças, né? Depois. Exatamente. E é o que diminui a chance de você ter diabetes tipo 2 ao longo da vida, né? Você voltar para o seu peso, você permanecer na atividade física com as mudanças de estilo de vida, aumentar o consumo de fibra. Então, consegue sair desse diagnóstico. Uau! E essa é a boa notícia, né? Não é uma sentença. Não. Tem muita coisa para fazer, para se fazer. Por isso o acompanhamento é tão importante com um profissional qualificado, competente, que sabe conduzir e orientar você da melhor maneira para você aproveitar essa chance de ouro de dificultar e ao máximo retardar ou mesmo evitar realmente o surgimento de um diabetes futuro. Que aulas, hein? Esse episódio, gente! Falamos de obesidade, falamos de compulsão alimentar, falamos de diabetes gestacional. Caramba! E o nosso tempo voou aqui, que eu nem vi, Senhor. A gente tem que finalizar já. É isso, gente. Quando a conversa flui, quando a conexão que já existe eu convidar, às vezes a gente realmente entrevista alguém que você conheceu na hora que chegou para gravar. Outra coisa é quando você tem já esse vínculo e essa conexão, e não só isso, quem tem competência e propriedade para falar do assunto. Então, não falta, né? Se a gente fosse ficar aqui 5 horas, eram 5 horas de muita troca, de muito conteúdo. E o mais importante é você que está ouvindo esse episódio, aproveitar esse conhecimento compartilhado de qualidade, de forma gratuita. E ter referência também de profissionais para quem você pode procurar. Às vezes você recebeu um diagnóstico de diabetes gestacional, você viu um vídeo, alguém falando que tem compulsão alimentar e você achou que você tinha. Você está numa jornada de tentar emagrecer sozinha, sem sucesso. Quem procurar? Qual é um lugar onde eu posso ter um profissional tecnicamente bom, porque isso é básico, que tem um olhar diferente, integral, acolhedor, sem julgamento, sem culpa e que vai poder caminhar ao meu lado? É o que você tem feito ao longo desses 4 anos lá no Instituto Levite, com a taxa de fidelização, como a gente comentou, pacientes que estão lá desde aquela época, que é a prova realmente de todas essas habilidades articuladas em nome do cuidado do paciente. Olha, que honra, tá? Ter a doutora Girane no time Levite, meu. Não é qualquer coisa. E já que a gente tá aqui, se encaminhando para o final, Girane, eu quero lhe agradecer muito pela sua participação, por você ter vindo aqui, trazer um pouquinho do que você faz brilhantemente no consultório. Mas quem não tem o privilégio de ser seu paciente, de acessar você ali no 1 a 1, de ter toda essa entrega maravilhosa, tudo que você faz ali durante sua consulta. Aqui você teve uma amostrinha grátis do que você experimentou, você viu. Então, obrigada por você ter vindo aqui, dividir seu conhecimento, compartilhar sua experiência. E para a gente finalizar, eu sempre faço essa pergunta no final. Tem muita gente ouvindo a gente, talvez pacientes do Instituto Levite vão estar aqui ouvindo, talvez seguidores, talvez aspirantes a pacientes, pessoas que gostariam de ter e às vezes não têm até condições de investir num tratamento mais diferenciado de saúde, curiosos, amantes do conhecimento, pessoas que gostam de se informar, todas com o mesmo propósito de buscar um conteúdo bom para se cuidarem, para ter mais saúde, imaginando principalmente a pessoa que busca o emagrecimento, pela prevalência que você falou, que é muito comum. Que conselho a gente poderia deixar final para fechar essa nossa conversa tão produtiva, para ajudar alguém que está ouvindo aqui a gente, que quer emagrecer, que às vezes está até sem esperança, vem de tentativas várias que não deram certo ou que deram certo e que reganharam novamente. Que conselho a gente pode dar para ajudar essa pessoa, para dar um direcionamento, um primeiro passo para elas? Tome a decisão de que você quer perder peso, quer emagrecer.
E apesar do tratamento ser complexo, multidisciplinar, o básico funciona, né? Então, use as ferramentas que você tem para iniciar o seu processo de emagrecimento, que todo dia é dia de tomar a decisão. Não precisa ser 1º de janeiro, o primeiro dia do mês, uma segunda. Então, use as ferramentas que você tem da melhor maneira possível. E a base sempre vai ser, não importa os medicamentos novos que surjam, potentes que surjam, o básico sempre vai ser passar pela mudança de alimentação e de atividade física, que se o que você está fazendo hoje está lhe levando ao ganho de peso, se você continuar fazendo a mesma coisa, você não vai ter um resultado diferente. Uau. E não se culpe, não se obrigue a resolver sozinho um problema que, na verdade, é uma doença. E que é uma doença crônica, precisa de tratamento crônico, acompanhamento crônico, mas comece. E o mundo não vai ficar favorável a ninguém perder peso, né? O mundo é engordativo. Então, eu também costumo dizer que a gente precisa mudar o nosso mini-mundo, o nosso ambiente, a nossa casa, que torne menos desafiador o processo de perda de peso, que passa por fazer escolhas alimentares diferentes do que vinha fazendo. Então, não negligencie, tenha clareza do seu motivo, cada motivo importa e comece. Que quando for daqui a 1 ano, você desejaria ter começado hoje. E a doença é progressiva, né? Quanto mais tempo demorar, mais vai ter ganho de peso e mais peso você vai querer perder. Uau! Comece! Comece. Tome a decisão. Faça o básico bem feito, ele não muda. Mude o seu mini-mundo, aquilo que você pode mudar e fazer diferente. Vá lá e faça e comece. E desapegue daquilo que você não consegue mudar ainda, né? legal. Hoje, né? Porque muitas vezes os pacientes chegam, eu tenho uma lesão de joelho, não consigo correr. Então, desapegue disso. Você não esqueça correr por enquanto. Vamos Muito fazer bom. para o que você consegue fazer. Porque às vezes a pessoa fica presa numa situação que, porque está esperando, o paciente com obesidade tem um aspecto mental de perfeccionismo, né? Então, é tudo ou nada. Ele quer fazer tudo. Verdade. Quer começar 5 vezes na semana na academia. Quer fazer o planejamento Já quer alimentar começar perfeito. correndo. Quer ir na nutricionista para começar o planejamento alimentar. Se puder, ótimo. É a situação ideal. Mas não precisa ser a situação ideal para você começar o processo. Uau. Entende? Até o último minuto, gente. Conhecimento dando aula aqui, doutora Girane, nesse episódio. Lindo. Comece onde você está. Use o que você tem e faça o que você pode. Pra gente desapegar do perfeito, do mundo ideal e olhar para os recursos que você tem e dar o start no seu processo. Porque quanto antes começar, melhor. E várias Maravilhoso. pequenas mudanças vão gerar o resultado, né? Outra coisa, Marília, que eu aprendi com você, né? Quem tá querendo perder 30 quilos, não olhe para os 30 quilos agora. Muito bom. Quem perdeu 30, perdeu 1 no começo. Então, vamos focar no 1, né? Que é daqui a pouco. Isso. E aí, resultado gera resultado. E a gente vai chegando lá. O caminho vai sendo construído e o resultado chega. Uau. Gente, pegaram a visão aí? Os 30 quilos começou no primeiro quilo perdido, passou pelo segundo quilo perdido, pelo terceiro. Genial! E essa visão que você trouxe, resultado gera resultado. Então, você reconhecer os primeiros resultados é essencial para você chegar no resultado final. Uau! Quem aprendeu agora fui eu com você, viu? Minha gente, esse foi o episódio número 6 do Pod Leve, o podcast oficial do Instituto Levite. Lá na nossa clínica, nós fazemos esse atendimento diferenciado com esse olhar técnico, científico. A gente não abre mão da medicina baseada em evidências, mas associado, adicionado desse olhar humano, desse olhar comportamental. A gente une a técnica, a ciência comportamental para entender os nossos pacientes, para entregar o nosso melhor. Hoje você teve aula aqui com a doutora Girane.
endocrinologista do Instituto Levite, que tem feito um excelente trabalho com centenas de pacientes que estão sendo acompanhados, que já passaram pelo cuidado dela, aplicando isso aqui que ela compartilhou no cuidado prático do paciente e construindo resultados lindos juntos. Eu quero dizer para você, se você tiver curiosidade, quiser conhecer mais, passar pela experiência de uma consulta com a doutora Girane, dentro do nosso Instituto Levite, aqui embaixo na descrição desse episódio, a gente vai deixar o contato das nossas secretárias, vai ser um prazer acolher. Fala que veio do episódio. Olha, eu ouvi o Pod Leve, eu tô vindo aqui porque eu gostei, eu quero conhecer, eu quero agendar uma consulta com a doutora Girane, dar a sua referência, porque isso aqui também é um feedback importante para a gente continuar fazendo esse trabalho, é uma força e entregando cada vez mais o nosso melhor conteúdo para tocar você, para alcançar você e para fazer você se encorajar e tomar a decisão de cuidar de você. Quero agradecer, amiga, a você pela contribuição maravilhosa. Obrigada, foi um bate-papo super gostoso, leve e espero ter contribuído, né, com o Pod Leve e principalmente espero ter contribuído, né, em alguma frase, alguma informação, ter beneficiado algum ouvinte, seja qual for o motivo, né? A gente tá aqui para contribuir, né? Uau, então se você se sentiu beneficiado por alguma coisa, alguma informação que você ouviu aqui, deixe seu comentário aqui na descrição desse episódio. A gente vai ficar feliz de saber, Girane vai ficar feliz, eu vou ficar feliz. E é isso que nos move, esse é o nosso propósito, é ser útil e contribuir lá dentro do nosso consultório, do conteúdo que a gente gera na internet e aqui dentro desse Pod Leve. Um beijo para você, obrigada pela presença, compartilha esse episódio com mais pessoas, gostou, achou que o conteúdo é bom? Me ajude a espalhar essa mensagem, compartilhe, faça essa mensagem ajudar cada vez mais pessoas e até o nosso próximo episódio com muito mais conteúdo lindo por aí. Beijo, gente! Tchau!